Pedro Venceslau, mais uma vez conosco. Geraldo Alckmin, no fim das contas, se torna ali um potencial parceiro, seja aqui para o estado de São Paulo, seja para manter a chapa nacional, Pedro. Mas a ministra também faz menção a Fernando Haddad como um potencial nome para o PT colocar nas urnas aqui em São Paulo em 2026, mais uma vez. O Alckmin não quer disputar o governo de São Paulo. Falou isso para mais de um interlocutor. Ele quer continuar como vice do Lula ou então voltar para Pindamonhangaba para cuidar do sítio dele e ficar ali mexendo no mato. Ele falou isso, sim, para mais de um interlocutor que frequenta o mundo político do Alckmin, pessoal do PSB. Ele tem, apesar disso, cumprindo tarefas importantes também no próprio partido aqui no estado de São Paulo. Foi por isso que eu fui perguntar para esses interlocutores se isso significava algum movimento para o estado de São Paulo, para o Palácio dos Bandeirantes. Disseram que não, que Alckmin é assim porque ele é disciplinado, cumpre tarefa. E uma das tarefas é cuidar do PSB aqui no estado. O PSB, por falar no partido, também está batalhando para que Alckmin continue sendo o candidato a vice. Não é novidade e é público, isso foi dito na convenção que elegeu João Campos, presidente da sigla, foi levado ao presidente Lula numa reunião do PSB com o presidente no Palácio do Alvorada. Aliás, o PSB foi o primeiro partido que o presidente Lula chamou para conversar mais formalmente sobre 2026. É também a preferência pessoal do próprio Lula. Como eu disse anteriormente, a relação entre os dois é ótima, muito fluida. Lula confia em Geraldo Alckmin, gosta dele e gostaria de continuar tendo o Alckmin como vice. Dito isso, existem alguns problemas, que é, primeiro, a estratégia do PT para 2026, ela é de buscar o eleitor do centro, furar a bolha da esquerda. E para isso, o Lula precisa do MDB. Por que o MDB e não outros partidos? Porque o PSD, Republicanos, PP já sinalizaram que vão para outros projetos no ano que vem. Ou vão ter candidatura própria, ou vão se unir em torno de um candidato da centro-direita. Então, sobra o MDB, porque dentro do MDB existe uma ala governista relativamente forte, com Helder Barbalho, Renan Calheiros e por aí vai. Simone Tebet, por exemplo. Então, esses nomes que eu citei, Helder Barbalho e Simone Tebet, são apontados como possíveis candidatos a vice de Lula. Isso daria ao presidente capilaridade no Brasil inteiro, tempo de televisão, dinheiro do fundo partidário e também um discurso de frente ampla. Porque se ele sai com uma chapa apenas com PSB, PCdoB, PSOL, PT e PDT, que é o que está pintando por enquanto, isso vai dificultar dizer que ele está construindo uma frente contra o bolsonarismo que vai incluir setores da sociedade mais amplos, como ele fez em 2022. Agora, se não tiver outro jeito e ele tiver que sair apenas com esses partidos, certamente Geraldo Alckmin continua como candidato a vice. Por outro lado, o PT está percebendo que não tem nomes aqui no estado para disputar o governo de São Paulo sem passar vergonha. Não tem nomes com potencial político para montar um palanque para o Lula, para que ele pelo menos reduza danos em relação ao Tarcísio, que se não for candidato a presidente, vai ser puxador de voto de quem for no campo da direita. Então o PT está pressionando publicamente o Alckmin para ser o candidato. Digo publicamente porque nomes como José Dirceu, Gilmar Tato, vamos citar dois, né? Já falaram Edinho Silva, que Alckmin seria um bom nome para disputar o governo. Agora, se há divergência sobre o Alckmin, sobre o Haddad já não há mais, depois dessa entrevista, aliás, muito boa, da Gleisi para o Bastidores. Se ela cita o nome de Haddad como candidato aqui em São Paulo, isso significa que o próprio Lula já deve ter comentado, no mínimo, isso com ela.